Tenho falado sempre aqui que o Senhor, Ele avisa e avisa. Aí, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente então compreende muitas coisas. E uma das coisas é que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Ele avisa tanto, irmãos, tanto, várias vezes, repete várias vezes, em vários capítulos, em vários livros, aquilo que Ele há de fazer. Então Deus é um Deus longânimo. Sendo assim, então, vamos lá. Recapitulando então, desde o início do estudo, vou ser bem breve nessa recapitulação. Vou começar então a recapitular lá das 7 igrejas, né? Para nós termos aí uma dimensão do que nós estamos estudando, ok? Igreja de Éfeso é uma igreja que se casou com o mundo. São 7 igrejas. A igreja de Pérgamo é a igreja, iniciando novamente, irmãos, a igreja de Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor, não é? Esqueceu, perdeu pelo caminho. Aí a segunda igreja é Esmirna, é uma igreja perseguida, que vive uma amargura por conta da perseguição, mas ali, naquela igreja, existem homens e mulheres fiéis. A igreja 3 é a igreja de Pérgamo, essa sim, a igreja que se casou com o mundo. A igreja de Tiatira é a igreja profana, a igreja que escuta os conselhos de Jezabel. A igreja de Sardes, a 5ª igreja, é uma igreja que falta a ação do Espírito Santo, mas alguns permanecem fiéis também. A 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, é uma igreja avivada, missionária, não permitiu intromissão de falsos ensinos e falsas práticas, a igreja que tem uma porta aberta diante dela. Então, se nós fizermos uma analogia, nós vamos perceber, irmãos e irmãs, que nos dias de hoje, onde nós temos centenas de milhares de denominações, dentro dessas denominações, muitas vivenciam os exemplos dessas 7 igrejas. Existem igreja perseguida, existe igreja que se casou com o mundo, igreja que aceita a profecia de Jezabel, a igreja que não é dirigida pelo Espírito Santo, aquela igreja que não permite falsas doutrinas, cuja porta está aberta para ela, e aquela igreja que é a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, aquela igreja que não é quente e nem fria, é uma igreja morna, e essa vai ser vomitada. Então, Apocalipse, 7 igrejas, né? 7 igrejas, 4 mais 3, 7, e ali então nós temos essa profecia para cada igreja, e nós precisamos então nos enquadrar. Que igreja eu estou? Veja, não é a sua denominação, porque dentro de uma igreja, prestem atenção, dentro de uma denominação, vamos pegar a nossa denominação, dentro da Ipino, podem ter fiéis que seguem o exemplo destas 7 igrejas. Deu para entender? Sim ou não? Ok. 7 igrejas. Depois nós vamos então avançar lá para Apocalipse 6, que fala dos 7 selos. Primeiro selo, cavalo branco, que simboliza Jesus, aquele que veio vencer para vencer, aquele que veio vencendo para vencer, cuja palavra, a última palavra é dele, sempre, em qualquer situação, a última palavra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é de Jesus. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. Esse cavalo então, ele veio tirar a paz da terra, fazendo com que os homens
se matassem uns aos outros. O terceiro selo é o cavalo preto, que veio trazer fome na terra. O quarto selo é o cavalo amarelo, que veio trazer morte sobre a terra. O quinto selo é o lamento dos mártires, aqueles que estavam ali, né, junto ao trono, cujas vestes estavam lavadas no sangue do Cordeiro, que permaneceram fiéis. O sexto selo fala de tremendos juízos da ira do Senhor. Fala do fim dos tempos. E aí então, meus irmãos, depois do sexto selo, nós temos um intervalo, por isso que eu quis fazer essa regressão, temos um intervalo para as 7 trombetas. Então depois toca o sexto selo, que fala do fim dos tempos, aí então entra um intervalo, surgindo as 7 trombetas. Da primeira à quarta trombeta, nós temos Deus tocando com destruição em 1/3 da terra, do mar, dos rios e dos corpos celestes. E das trombetas 5 a 7 são os 3 ais. A quinta trombeta, Deus, ele libera com que Satanás abre o fosso, abra o inferno e mande gafanhotos do abismo para atormentar o ser humano. Satanás está na condução destes gafanhotos. A quinta trombeta toca então a terra, o mar, os rios, os corpos celestes. A sexta trombeta, ela toca o ser humano. Deus então, ele solta os 4 anjos que dirigem uma cavalaria de 200 milhões de cavalos e que mata a 1/3 parte dos homens que não têm o selo. E diante de todo esse sofrimento, ao invés das pessoas se voltarem para Deus, elas continuam na prática de seus pecados. Quando a 7ª trombeta tocar, meus irmãos, não haverá mais chance para os pecadores. A 7ª trombeta aponta para o juízo final. Juízo final. Então será tarde demais. E entre a 6ª e a 7ª trombeta há um intervalo também. Há um intervalo com a mensagem do anjo forte. Então, às vezes os pentecostais usam essa expressão, né, anjo forte, e os reformados, somos nós, achamos que eles estão forçando, mas não estão não, irmãos, é bíblico. Apocalipse faz esta evidência do anjo forte. Entre a 6ª e a 7ª trombeta haverá um intervalo com a mensagem do anjo forte, trazendo o livrinho aberto em sua mão. A 7ª trombeta será tocada somente em Apocalipse 11:15. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 10. Mas nesse interlúdio, nesse espaço, não é, de tempo, Deus então ele revela a importância dessa trombeta. Ela há de ser tocada e não haverá mais oportunidade de salvação. Veja então como que Deus é longânimo. Interessante, né? Deus vai fazendo intervalos entre um acontecimento e o outro. Quando vai chegar um intervalo, né, algo assim muito forte, Deus faz um intervalo e fala: ó, gente, vocês não querem não se arrepender? O negócio vai pegar agora, hein? E aí as pessoas continuam no erro. E Deus vai trabalhando dessa forma. E agora, assim como na abertura, né, do 7º selo, teve esse intervalo para tocar as trombetas. Então agora abriu-se 6 selos, teve um intervalo, tocou-se 6 trombetas, mais um intervalo, e depois vem a
o sétimo selo, e aí está consumado o juízo final. Então, vamos para Apocalipse 10, que é o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, que antecede o sétimo selo. Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, ou seja, o arco-íris. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Alguns estudiosos entendem que esse anjo forte é a descrição de Jesus, do Jesus glorificado. Outros creem que ele é um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto. No versículo 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Esse livrinho aberto, meus irmãos, ele traz a mensagem de Apocalipse. Por que aberto? Porque essa mensagem é revelada e não pode ser escondida de ninguém. O Apocalipse é um livro que tem que estar a acesso de todos. É uma autêntica revelação. Continuando o versículo 2: e pôs o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Dá para a gente então ter a dimensão do tamanho desse anjo? Anjo forte, um pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E isso quer dizer o que, irmãos? Que todos serão alcançados, toda a humanidade será alcançada, seja no mar, seja na terra, não vai sobrar ninguém vai se esconder desse anjo forte. Versículo 3: e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo chamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Com grande voz, como quando ruge um leão. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ele ruge em Apocalipse 1,15 como um leão, e que a voz dele é como trombeta em Apocalipse 4,1. Em Apocalipse 14,2 é como voz de muitas águas, como um grande trovão com muitas águas, lá em Apocalipse 19,6, como de um poderoso trovão, voz de leão. Lembrando então, fazendo uma alusão que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse 5,4. A mensagem do livrinho aberto vem com muita intensidade, até mesmo como um tom ameaçador, rugindo como um leão, vem trazer um severo juízo. Versículo 4: e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão do céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Olha só, irmãos, não há mais demora. Esse é o intervalo para a abertura da sétima trombeta, para que a sétima trombeta toque. Agora imagine você, meus irmãos, você está assistindo a final do Brasil e Argentina. Aí tem o primeiro tempo, Brasil está ganhando. Aí tem o segundo tempo, está empatado. Aí quando chega ali nos últimos 5 minutos, alguém para o jogo e fala: olha pessoal, agora ou vai ou racha, só tem 5 minutos. Quem não ganhar vai para os pênaltis. É mais ou menos isso, irmãos. Deus ele interrompe o andar das destruições, o andar do seu juízo, para avisar que agora vai tocar a última trombeta e não tem mais o que fazer. É algo muito sério, meus irmãos, devemos levar isso em conta. Versículo 7: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos,
E a voz do que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Aqui tem um ensinamento, irmãos e irmãs, para nós hoje em dia, nos nossos dias. Esse grande ensinamento, ele vai falar também para quem estiver na tribulação, mas aqui tem um ensinamento muito profundo para nós, deste livrinho que contém palavras, e que João, ao comer esse livro, no seu estômago, ele se fará amargo, e na sua boca se fará doce como mel. Por que a Bíblia ela usa essa expressão, inclusive no Salmo 19, que fala que a lei do Senhor é perfeita, são mais desejáveis do que o ouro e o destilar do favo, são mais doces do que o mel e o destilar do favo. Por que Deus usa essa expressão? A criança judaica, quando está sendo alfabetizada, ela aprende letra por letra do alfabeto hebraico. E o seu professor, então, ele fala para que todos tenham uma tabuinha de farinha de mel. Uma tabuinha com farinha de mel. E ali, eles desenham a letra naquela tabuinha. Vamos dizer que ele vai aprender a falar o A, que em hebraico é Aleph. E quando ele fala corretamente, quando ele pronuncia corretamente o Aleph, aí o seu mestre fala assim: agora você pode comer a letra. Aí ele come a letra de farinha de mel. E quando ele vai falar o B, que é o Bet, e aí então ele come. E o Gim, e o Dalet, e o Et, e assim até chegar, né, na última letra hebraica. É interessante isso, meus irmãos. E era assim que eles ensinavam as crianças. As crianças literalmente comiam a letra. Depois que ela aprendia, ela ganhava o prêmio, que era comer aquela letra, que era numa farinha de mel, e aquilo era gostoso no seu paladar, no seu estômago. E tomei o livrinho, versículo 10, da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é doce como mel. Não existe nada mais doce no mundo do que o evangelho de Jesus, amém? Todos concordam, sim ou não? Mas, sempre tem que ter um mas, né? Sempre tem que ter um porém. Assim como Naamã, ele era poderoso, era um homem forte, era um homem valente, era um general, porém, leproso, mas era leproso. Aqui mesma coisa, a palavra do Senhor sempre vai ser doce como mel, mas logo que alguém se torna um cristão, começam os problemas, vem o sofrimento e a perseguição. E aqui eu não estou falando para jogar um balde de água fria em quem ainda não aceitou Jesus, ou em quem está enfrentando uma caminhada, uma jornada difícil. É Bíblia, eu tenho que falar da Bíblia para nós, para você, para que a gente então, para que isso gere fé dentro dos nossos corações. Quem quiser viver o Evangelho de Cristo de maneira correta será perseguido, não tem como, seja aqui no Brasil, seja na China, seja aonde for. Quem quiser ser um cristão vai ser perseguido. Muitos dizem que os problemas acabam quando nos convertemos. A doçura do Evangelho é permanente, mas é seguida de amargura. Porque a conversão desemboca em perseguição do mundo, em perseguição de muitas coisas que ocorrem, em perseguição do velho homem, da velha mulher, do velho ser humano.
Antes de aceitar Jesus, nós éramos velhas criaturas. Depois que aceitamos Jesus, passamos a ser novas criaturas. Mas a criatura velha, ela sempre persegue a criatura nova. E aí então é o amargo do Evangelho: manter-se firme diante da perseguição. O Evangelho é doce quando o experimentamos, mas amargo quando praticamos, por contrariar os desejos da carne e por lembrar o negar-se a si mesmo. A doçura do Evangelho nos lembra que nós temos que negar a nós mesmos. E quando nós negamos a nós mesmos, nós vivemos uma amargura. Por isso que as palavras daquele livrinho, por isso que o anjo forte falou para João comer, porque seria doce como mel, mas quando chegasse no seu ventre, no seu estômago, ia ser amargo. Meus irmãos e minhas irmãs, assim é o Evangelho. Jesus, ele chorou em Jerusalém. Jesus que é o dono do Evangelho. Nós seguimos o Evangelho de Jesus. Palavras doces, palavras de salvação, de libertação, de transformação, de cura, de vida nova. Mas Jesus, ele chorou na morte de Lázaro. Ele se condoeu, ele teve empatia com as irmãs de Lázaro e chorou. Chorou por ele mesmo, porque Lázaro era o seu amigo. Foi um momento de amargura. Jesus, ele chorou pelo pecado de Jerusalém. Quando ele estava ali diante de Jerusalém, vendo todo mundo ali, ele falando da palavra, sendo longânimo, pregando a palavra e as pessoas pecando, ele chorou. Jesus, meus irmãos, ele chorou pouco antes da sua crucificação. Chegou até a soar lágrimas de sangue. E ali então ele rogou ao Pai, ele clamou ao Pai, com lágrimas e suor. É o Evangelho que é doce, mas quando é praticado, ele tem um gosto amargo, meus irmãos, e nós temos que partilhar dessa amargura, desse amargor do Evangelho, porque quando Jesus estava lá na cruz, ele teve sede, e ao invés de darem água para ele, o que deram para ele? Fel. E fel não é doce, fel é amargo. Você quer ir para o céu? Então coma desse livro, vai ser doce na sua boca, mas quando você praticar o Evangelho, você vai sentir essa amargura. Mas faz parte do Evangelho, faz parte para nós alcançarmos a coroa da vida. Aleluia. Davi também chorava, meus irmãos. Davi chorou quando ele recebeu a notícia que o seu filho Absalão havia sido assassinado. Ele havia falado para o seu general: trate bem o menino. Mas não foi como ele disse. E aí então ele chorou. O Evangelho é choro também, meus irmãos. Jeremias também chorou, queridos. Diz a Bíblia lá em Jeremias 31:16: assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Você está chorando? Você está passando dias difíceis? A palavra está dizendo: olha, contenha-se. Ou seja, chora, mas contenha-se. Chora, mas olha, pode parar esse choro, porque você vai ser recompensado. Amém? Paulo também, meus irmãos, chorou. Diz a Bíblia em Filipenses 3:16-18, olha só: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo está falando: olha, vamos seguir a palavra, vamos seguir o Evangelho. É doce, é doce, é doce como mel. Mas olha, sigam o meu exemplo, me imitem, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. E olha o que ele diz depois do próximo versículo: porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse,
e agora também vos digo, chorando, e agora também vos digo chorando, Paulo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós vemos pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, isso também nos faz chorar, isso também nos faz, passar por momentos de amargura. Por isso então, meus irmãos, o versículo 11 diz assim: e ele disse-me, importa que profetizemos outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos, os dias da 7ª trombeta estão para começar. Neste período, a cólera de Deus será manifestada grandemente. Diante desta missão, João então ele tem que profetizar. É impossível comer do livro palavras doces e ficar calado. Então nós cristãos, nós comemos as palavras de vida, o Evangelho. E na medida que nós comemos, é impossível comer e não falar, e não profetizar. É impossível guardar essa boa notícia só para nós. O anjo comissionou João a profetizar. Sua obra ainda não tinha terminado. Ele deveria profetizar a vários povos e nações. O apóstolo João, meus irmãos, o apóstolo do amor, ele já estava com 90 anos, quando recebeu essa palavra, e a missão dele ainda não estava terminada, porque Deus falou para ele, você ainda tem que falar, você ainda tem que profetizar, para que as pessoas não morram sem Jesus. A profecia de João deve alcançar o mundo inteiro, e revela que o trabalho da igreja não pode parar, o nosso trabalho não pode parar, irmãos, seja qual for o tempo e a época. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro, com rapidez, porque o juízo está próximo, o juízo não tardará, a tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima. Que Deus os abençoe, irmãos e irmãs, e que nesse intervalo entre a 7ª trombeta e o 7º selo, possamos então caminhar de maneira alerta. Vamos estar alertas em Jesus. O evangelho é doce como um mel quando a gente come. Primeiro amor. Mas quando a gente quer viver um evangelho autêntico, ele se torna amargo. Quando a gente quer ser um líder de excelência, ele se torna amargo. Por isso muitos desistem da carreira cristã. Eu só sofro. Eu já ouvi isso aí de ovelhas. Pastor, toda vez que eu resolvo seguir a Bíblia direitinho, só vem provação na minha vida. É doce como um mel. E quando a gente engole, tem a amargura, é amargo. Porque testemunhar do evangelho não é para qualquer um. Viver o evangelho não é para qualquer um. Ser um cristão autêntico não é para qualquer um. Ser um líder de excelência não é para qualquer um. É para aqueles que entendem que o evangelho de Jesus é um evangelho doce, mas um doce que nos leva a entender que temos que negar a nós mesmos e que temos que ser obedientes a Deus, como Jesus foi, chorando ali no Getsêmani, com lágrimas, com clamor, estava vivendo uma amargura, mas ele falou, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E que hoje possamos fazer o mesmo também no nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe, queridos.